soja, esse grão que alimenta milhões de pessoas e animais pelo mundo, representa também a cultura agrícola brasileira que mais cresceu nas últimas 3 décadas. De acordo com o Ministério da Agricultura, cerca de metade da área plantada de grãos no país é ocupada por soja. Plantar e colher essas lavouras exige conhecimento técnico. Um dos mais básicos é a fenologia da soja, uma espécie de calendário que orienta o agricultor sobre como agir em cada fase da cultivar. Com ele é possível saber qual o momento ideal para aplicar determinadas tecnologias, como inseticidas e fertilizantes. Informações desse tipo são valiosas e podem ajudar o sojicultor a reduzir custos de produção. No Técnica Rural de hoje, você vai entender como funciona a fenologia da soja. Em primeiro lugar, é preciso saber que a fenologia da soja é dividida em 2 grandes fases, a vegetativa e a reprodutiva. Dentro de cada uma delas, há o que os especialistas chamam de estádios, que são como subfases. Uma curiosidade, o nome estádio pode ser confundida com estágio, mas o correto é estádio mesmo. Igual a palavra que usamos para se referir a campos de jogos esportivos. Esclarecimento feito, voltemos à soja. Dentro da fase vegetativa estão os seguintes estádios. VE, que é também chamado de emergência, quando a primeira dupla de folhas, ainda muito pequenas, ultrapassa a superfície do solo. VC, que é quando essas 2 folhas iniciais da planta estão completamente abertas. Elas também são chamadas de cotilédones. V1, quando surge o primeiro nó de folhas, as que vêm logo depois das cotilédones. Consecutivamente, de acordo com o aparecimento de novos nós, vem V2, V3, V4, enfim, até VN, que seria o enésimo nó. O número de dias para o aparecimento de cada estádio depende de fatores como fertilidade, clima e variedade. Mas é possível dizer que aproximadamente a cada 5 ou 7 dias, um novo estádio se inicia. A fase vegetativa ocupa cerca de 1/3 do ciclo da soja, o que, num ciclo de 110 dias, representa entre 40 e 50 dias. Já a fase reprodutiva começa por volta dos 45 dias, quando se inicia o florescimento da planta. E essa segunda fase é dividida em 8 estádios. R1, quando a planta começa a florescer e é possível ver uma flor aberta em qualquer nó do caule. R2, quando há o florescimento pleno e é possível observar uma flor aberta num dos 2 últimos nós do caule. R3, quando a vagem começa a se formar e tem aproximadamente 5 milímetros. R4, quando a vagem está completamente desenvolvida, com cerca de 2 centímetros. R5, quando se inicia o enchimento do grão e ele tem aproximadamente 3 milímetros. R6, quando os grãos estão cheios e verdes, preenchendo as cavidades da vagem. R7, quando começa o processo de maturação. E, por fim, R8, quando 95% das vagens estão com coloração de madura. Você, produtor, conhecia essas fases e as levava em consideração para tomar suas decisões no campo? Se não, talvez seja a hora de mudar de estratégia. Num ano como esse, em que nós temos problemas com o custo de produção, é necessário que ele maximize cada tecnologia que ele vai usar. E nesse aspecto, o conhecimento da fenologia vai ajudar muito. No caso dele definir o momento mais adequado de aplicar potássio em cobertura para alguns agricultores. O estádio V3 até V4 é o momento ideal. Então ele tem que conhecer o estádio V3 e V4 para aplicar o potássio em cobertura no máximo. Por exemplo, a questão da dessecação pré-colheita, ela deve ser realizada no estádio reprodutivo 7. Ele vai colher no 8. Se ele faz isso no 6, provavelmente ele vai ter uma perda muito grande da soja. Então é importante que ele conheça a fenologia. Cada estádio tem um momento melhor, oportunidade melhor de aplicação de determinadas tecnologias. Normalmente o que a gente recomenda é que os agricultores sempre tenham um agrônomo
para ajudar na decisão do conjunto de tecnologia. O agrônomo, com certeza, conhece a fenologia. Só que às vezes ele até conhece, mas não usa ela de forma adequada. Não usa ela como um argumento de definição de momento adequado para determinadas tecnologias. As pragas, uma das principais preocupações dos produtores durante a safra, têm estádios específicos para serem controladas. Segundo este pesquisador da Embrapa, algumas delas devem ser exterminadas antes mesmo do início da safra, como as pragas de solo. Logo depois, já na fase vegetativa da soja, podem surgir as lagartas. Elas começam a aparecer na fase V1 e costumam dar dor de cabeça até perto da colheita, na fase R7. Controlar pragas muito cedo, além de não ser eficiente, muitas vezes você está jogando dinheiro porque você está controlando uma quantidade muito pequena de pragas que não causa prejuízo econômico nenhum. Para lagartas é importante duas coisas: o número de insetos, o número de lagartas e a desfolha visual. A desfolha é até mais importante que até o próprio número de insetos. Então é importante que o produtor calibre o olho e dê notas visuais de desfolha, porque a soja tolera 30% de desfolha no vegetativo e 15% no reprodutivo, sem perder a produtividade. Então controlar lagartas antes disso, antes de atingir esses níveis, é desnecessário, é jogar dinheiro fora. Já os percevejos são insetos que se tornam um problema a partir da fase reprodutiva. É importante que o produtor tenha consciência que percevejo que suga semente, a gente tem duas espécies mais importantes. A mais abundante, mais comum é o percevejo marrom, que chama Euquistos eros, a espécie, e a gente tem o percevejo verde, tá? Que é o Pseudodoros guildini. Essas são as duas espécies mais importantes. Tá? E eles só são pragas na cultura da soja atacando vagem. Então, por isso que antes do R3, quando não se tem vagem na cultura da soja, ele não causa prejuízo para a lavoura. Infelizmente, os produtores muitas vezes insistem em controlar essa praga antes do R3 e acabam só jogando inseticida fora e, pior, selecionando essas espécies de percevejo para resistência, que é um problema dos mais sérios que a gente tem hoje na lavoura da soja, são populações de percevejos resistentes. As doenças da soja também aparecem em diferentes momentos, como os tombamentos, que surgem logo após a semeadura. Depois vem problemas causados por fungos, como o míldio e o oídio, mas nenhuma delas se compara à gravidade da ferrugem asiática. A ferrugem ela pode aparecer em qualquer estágio, mas ela só vai aparecer antes do fechamento nas semeaduras tardias, nas semeaduras após dezembro, onde começa a aumentar muito o inóculo do fungo. Então, nessas primeiras semeaduras, setembro, outubro, onde a gente tem logo após o período de vazio sanitário, normalmente a doença ela vai entrar depois do fechamento da lavoura, né? Por quê? Porque você começa a ter um microclima mais favorável para a infecção do fungo na parte de baixo da planta, né? Então, mas a gente recomenda que o produtor monitore já desde o começo, principalmente as semeaduras mais tardias, porque é onde você começa a observar a doença. O controle da ferrugem ele começa antes do plantio, né? Então começa com a adução do vazio sanitário, com a escolha das cultivares. Hoje a gente tem alguns materiais com gene de resistência já para ferrugem, você semear mais cedo para escapar da doença. E observando, fazendo o monitoramento do fungo, não só na lavoura, como também observando a situação da região. A ferrugem, a gente está tendo vários problemas de resistência do fungo ao fungicida, né? Então a gente sempre recomenda para o produtor que fique atento para a questão da eficiência dos produtos, porque vários produtos que vinham controlando a doença, hoje eles estão com uma baixa eficácia. E também que não use sempre o mesmo produto, ele vai ter que rotacionar sempre o modo de ação, né? Para poder evitar aparecer resistência nesses fungicidas que ainda têm eficiência. Daqui a pouco a gente volta com dicas sobre os momentos ideais na fenologia da soja para fazer a nutrição do solo e controlar as plantas daninhas. A adubação de base no momento da semeadura é mesmo a melhor opção? É possível controlar plantas daninhas depois que a lavoura está desenvolvida? Tudo isso no Técnica Rural. Já já, não saia daí.
Estamos de volta com o Técnica Rural de hoje sobre o calendário da soja, conhecido entre especialistas como fenologia da soja. O sistema define cada fase da cultura e ajuda o produtor rural na tomada de decisões. Qual é o melhor momento para fazer a aplicação de fertilizantes? Grande parte dos produtores brasileiros está acostumada a fazer a adubação de base, quando o fertilizante é aplicado no solo no mesmo momento da semeadura, por meio do sulco de plantio. Mas nem todo mundo faz assim. Em algumas regiões, por questões de operacionalidade, propriedades muito grandes, problema bastante grave hoje em dia de mão de obra, alguns agricultores optam por fazer a semeadura e a adubação dele fazer a lanço, mesmo de fósforo e de potássio. Isso pode ser bom em alguns momentos, mas para alguns nutrientes pode ser problema. Para isso, esse agricultor ele deve ter uma análise de solo periódica para acompanhar, monitorar como é que está a fertilidade. No caso do potássio, ele deve ter a preocupação de poder fazer essa adubação em cobertura até no máximo o estágio vegetativo V4, que se caracteriza quando a planta tem 3 folhas verdadeiras abertas, ou seja, 4 nós a planta. A partir dessa fase, a cultura da soja, a planta de soja está absorvendo nutriente numa grande velocidade e mais preferencialmente potássio. Então, se ele demorar muito fazer essa adubação em cobertura, a planta está perdendo o seu timer de absorver nutriente, que será muito importante no momento da planta formar grãos, que tem um grande consumo de nutrientes. Mas, se for detectada a deficiência de nutrientes depois da fase V4, o manejo fica mais difícil. Seria muito difícil ocorrer isso aí. Até por uma questão de operacionalidade, ele entrar, o adubo, por melhor que seja, exige um tempo para que ele seja solubilizado, para que entre, se solubilize na solução do solo e as raízes consigam pegar. Dependendo de algumas situações, pode até ocorrer. Mas para isso que os agricultores hoje em dia, grande parte dele, com a boa assistência técnica, com um bom nível cultural, esse agricultor, hoje em dia ele está bastante tecnificado, ele consegue interpretar o análise de solo, ou tem uma boa assessoria que pode já dizer, antes da semeadura, da soja, ou do milho, ou da cultura que compõe esse sistema de produção, qual a melhor adubação. Devemos entender que adubo hoje é um insumo muito caro, e que o agricultor colocar a quantidade que a planta vai retirar, guardadas as devidas proporções, seria uma estratégia muito inteligente para ele ganhar dinheiro. Em resumo, a recomendação dos especialistas é mesmo fazer a aplicação de fertilizantes no momento da semeadura. Um agricultor que tem uma área extremamente grande de soja, ele precisa, sim, em alguns momentos, agilizar essa semeadura. Então, talvez naquela situação, ele possa se dar ao luxo ou lançar mão dessa estratégia de colocar o adubo a lanço e a operação de semeadura, que é bastante importante, ele poder fazer com mais cuidado, sem ter o incômodo de colocar o adubo naquele momento. Mas ele fazer isso durante toda a vida, durante muito tempo, pode trazer problema, porque ele estará colocando sempre adubo na superfície do solo. Ou seja, ele também está fazendo a calagem na superfície do solo. Eventualmente está colocando gesso na superfície do solo. Fósforo e potássio na superfície do solo, ele está criando uma camada extremamente fértil, sujeita a quando questões de estresse hídrico, falta d'água durante o período, as plantas terem necessidade desse adubo e ele está todo na superfície do solo, ou em situações em que muito comum em algumas regiões onde se tiraram todos os terraços, de uma questão de chuva forte, você escorrer esses nutrientes, perder, lançar ele em cursos d'água e em muitas situações causando não só empobrecimento do solo, como eutrofização de rios e lagos. Esse é um problema. Então, cada situação é uma situação. O ideal seria colocar o adubo no sulco no mesmo momento da semeadura. Mas nós temos que entender que existe cada situação em cada momento. O controle de plantas daninhas também tem uma fase ideal para ser colocado em prática. O mais indicado é que, no momento do plantio, toda a área já esteja livre desse tipo de praga. Para a cultura da soja, é fundamental que esse controle se inicie no momento em que você colhe a cultura de safrinha. Seja ela no sul um trigo, seja ela o milho de safrinha,
Então, assim, cerca de 15 dias, 20 dias após, dependendo das condições climáticas, é claro, e você já tendo o problema de planta daninha, você começa a fazer o controle. Esse é o momento em que você inicia todo o sistema de manejo para a cultura de verão. Então, esse momento de entre safra é fundamental porque é nesse momento que você consegue controlar bem as plantas resistentes, como buva, como capim amargoso, né? E também as outras espécies. Agora, é fundamental que no dia de plantio você esteja com a área totalmente limpa. Dia de plantio, zero de planta daninha. Depois disso, começa outra fase, que é o controle das plantas daninhas que nascem dentro da lavoura de soja. O principal produto usado nesses casos é o glifosato, mas ele só pode ser uma opção quando a soja tem a tecnologia RR, resistente ao herbicida. Nessa situação, você tem prazos que são colocados mais ou menos como 15 dias para iniciar, no caso de fazer uma aplicação sequencial, e a aplicação sequencial você faz principalmente quando você tem espécie de difícil controle como a trapoeraba, a erva quente. Então, nesses casos, é preferível você estar trabalhando com aplicação sequencial. Começaria aos 15 dias com a primeira aplicação, aos 25 dias, 30 dias no máximo, você está fazendo a segunda aplicação. No caso de uma aplicação única, e é importante a gente lembrar que nós estamos falando aqui de uma soja Roundup Ready, portanto uma soja resistente ao glifosato, e o tratamento está sendo feito com glifosato. Então, se a aplicação for única, você começa esse tratamento preferencialmente aos 20 dias até os 30 dias. A recomendação dos especialistas é que o controle das plantas daninhas que nascem dentro da lavoura de soja seja feito até, no máximo, a fase vegetativa V4. Genericamente, dá para dizer assim, que você fugiu desse período de 20 a 28, 30 dias, você começa a ter uma mato-competição muito importante. Então, na medida em que você tem uma pressão de infestação maior, você começa os controles mais cedo. Entendeu? Então, assim, existe uma relação direta entre o momento ideal, se é mais próximo de 20, eu posso deixar mais para cerca de 30 dias. Isso tudo vai depender de uma análise de como é que está a área, como é que está a pressão de infestação. Agora, é preferível não sair desse momento. De qualquer forma, quando chegar no fechamento, ele tem que estar com tudo controlado. Então, assim, um produto como o glifosato, você pode até esticar um pouco as aplicações, mas você vai estar perdendo no rendimento com certeza. Por isso que existem essas regras gerais, que elas podem mudar em função da pressão de infestação, em função da erva, mas elas te dão uma orientação de que nessa fase de V2 até lá por V4 no máximo, você deveria estar fazendo as aplicações para o caso da soja resistente ao glifosato. Em último caso, se as plantas daninhas reincidirem, mesmo após a fase V4, ainda há uma alternativa. Quanto mais você deixar esse controle, maior competição você vai ter. Então, ponto. 30 dias seria, teoricamente, o limite máximo. Acontecendo a necessidade, eu diria para você assim, nunca passe do intervalo de 56 dias, que é um período que, se você não respeitar 56 dias até o intervalo da colheita, você vai ter um problema sério de resíduo do produto nos grãos. Então, assim, existem limites do ponto de vista de planta daninha, existem limites do ponto de vista de possibilidade de aplicação, registro de produto, etc. O agricultor que faz aplicações mais tarde, ele está correndo um risco de ter sua soja contaminada, né? E ele, inclusive, se isso for pego, se ele aplicar fora do período que o produto está registrado, ele corre o risco de ter, inclusive, sua lavoura destruída pelos órgãos competentes do governo. Agora que você já aprendeu como agir em cada fase da fenologia ou do calendário da soja, vamos recapitular rapidamente. Basicamente, ela tem 3 grandes fases: a emergência, o período vegetativo e o período reprodutivo. Então, uma soja hoje de ciclo precoce, que é a mais demandada pelos agricultores, 110, 100 dias. Normalmente o ciclo vegetativo, ele gasta 1/3 da fenologia. Então, seria em torno de 40, 45 dias. O restante fica para o ciclo reprodutivo, que é onde começa a aparecer flor,
vagem até o final do ciclo. Então, basicamente, no estádio vegetativo, nós podemos ter de V1 até V8 ou V9. No estado reprodutivo, não, é de R1 até R8. R8 significa que a soja está madura em ponto de colheita. No Técnica Rural de hoje, vimos que a cultura da soja é dividida em fases, que determinam quando a planta está em processo vegetativo e quando ela entrou em estádio reprodutivo. Todo esse processo é chamado de fenologia da soja, uma espécie de calendário. Usando essa informação a seu favor, o produtor rural pode reduzir custos e saber o momento exato de fazer o manejo da lavoura. O nosso programa termina aqui. Mais informações e curiosidades sobre a fenologia da soja na internet. Confira extras e curiosidades do nosso site. Até a próxima!